Pai do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem com vocês? Quero aqui, por meio desse vídeo, contar um testemunho do qual o Senhor tem feito na minha vida. Apenas um pedacinho, irmãos. Quero deixar para a edificação dos irmãos. Mas antes de eu contar esse testemunho, irmãos, eu peço a você, se inscreva no nosso canal, nos ajude, para que assim mais gente possa ouvir, esse testemunho edificante da parte do Senhor. E nos ajuda, compartilha, se inscreva no canal, deixa seu like em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe. Eu vou estar lendo a palavra do Senhor como base desse testemunho, que diz na primeira epístola de João, do seu capítulo 3, versículo 7 e o versículo 8 nós vamos estar lendo. Eu vou estar lendo para nós estar dando andamento a esse testemunho, que diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém? Irmãos, eu quero frisar nesse versículo, a parte final desse versículo, que vai falar que Deus enviou seu Filho para destruir as obras do diabo. O nosso Deus, irmãos, ele destrói as obras do diabo. Saiba que eu e você, nós temos uma arma tão poderosa para destruir as obras do diabo, porque Paulo vai dizer, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós temos uma arma tão poderosa por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando fala que Deus enviou o seu Filho para destruir as obras do diabo, eu quero contar um testemunho que Deus ele destruiu as obras do diabo na minha vida. Porque certo dia, irmãos, na minha casa, a minha mãe ela estava passando por um processo de libertação, a qual todas as noites legiões de demônios se apoderavam do corpo dela. E ali, meu padrasto em oração todas as noites, creio que os irmãos também sabem como que é o processo. Não é de um dia para a noite, é dias após dias orando e ali buscando. E ali, irmãos, naquele processo eu ajudava na intercessão ali, lendo os Salmos 91. E ali, irmãos, decorrendo os dias, chegou um tempo que eu já nem precisava mais ler os Salmos 91, porque eu já comecei a decorar de tanto de ler ele. Mas certo dia, após, como os outros dias demais, outros dias orando ali, e certo dia aquela legião de demônio, ela abriu a boca para lançar uma palavra contra a minha vida. E a palavra que o demônio lançou para a minha vida foi: vou eu armar um laço para você. E usando a vida ali da minha mãe, possuída na vida dela, disse que armaria um laço para mim e começou a dar gargalhadas. Ali naquele momento nós repreendemos aquela palavra e confesso aos irmãos que eu guardei aquilo no meu coração. E após passado o tempo, não me lembro o tempo, se foi um ano, se foi meses, mas passado o tempo, irmãos, ali por falta de vigilância minha, eu acabei caindo nesse laço, aonde eu comecei a me envolver com o tráfico, aonde eu comecei a me envolver com as drogas. E após eu cair nesse laço, eu fiquei aprisionado de uma forma a qual eu já perdi a convivência com a minha mãe, eu perdi a convivência com a minha família, aonde o diabo, irmãos, ele nos escraviza de uma tal forma que ele nos destrói por dentro e por fora. Lembrando que pela honra e pela glória do Senhor, a minha mãe foi liberta daquela legião de demônio. Hoje ela é uma missionária da casa de Deus, porque o nosso Deus ele faz isso. Deus ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia, irmãos. O nosso Deus ele é poderoso. Certo dia Jesus estava sentado entre os pecadores, aí uns a olhar, mas não é ele sentado entre os pecadores. Aí Jesus vai dizer: eu não vim aos sãos, mas vim aos perdidos. Jesus ele não veio aos sãos, mas ele veio aos doentes, irmãos. E pela honra e pela glória do Senhor, minha mãe foi liberta daquele mal. E ali, irmãos, eu agora aprisionado no tráfico, nas drogas, na cocaína, na maconha, e tudo aquilo, irmãos, que desagrada o Espírito Santo de Deus.
Eu me lembro que eu carregava um vazio tão grande dentro de mim, a qual aparentemente olhava para os amigos, para aqueles que estavam ao redor, parecia tudo normal, tudo bem, tudo tranquilo, com alegria imensa, mas mal sabia o por dentro, irmãos, o vazio que eu tinha dentro de mim. E ali, irmãos, passado o tempo, naquele ponto, né, de tráfico ali, certo dia eu fui detido pela polícia, e ali aonde eu fui parar numa Fundação Casa, e lá dentro Deus usou um vaso para falar comigo, dizendo: jovem, assim manda te dizer o Senhor, você vai voltar para a minha presença, porém tu vai sair novamente, mas vou eu colocar uma pessoa na tua vida, e essa pessoa vai te ajudar. Essa pessoa não vai ser tua namorada, mas essa pessoa vai ser a tua esposa. Irmãos, e ali eu guardei aquela palavra, e após eu guardar essas palavras, após eu sair dali, lá dentro eu fiz um voto com o Senhor, falando: Senhor, se tu me tirar daqui, eu vou te servir, eu vou buscar o Senhor. E ali, irmãos, confesso aos irmãos que eu saí e não cumpri o voto com o Senhor. Eu até fiquei um pouco, mas depois eu quebrei aquele voto com o Senhor. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que aquele que fala para fazer voto e não for cumprir, é melhor que nem faça. E ali, irmãos, eu saí, fui para a presença de Deus, buscando ao Senhor ali, mas por falta de raiz na presença do Senhor, eu acabei voltando para o tráfico de droga. E ali eu fiquei 7 meses na rua, e passados esses 7 meses, eu fui detido de novo. E após detido novamente, fui parar dentro de uma Fundação Casa novamente. E pela segunda vez ali, irmãos, eu lembro que um certo dia eu estava sentado numa carteira com a cabeça baixa. Eu lembro que eu chorava. E eu chorava ali, irmãos, porque havia uma tristeza tão grande dentro de mim. Porque havia um vazio tão grande dentro do meu ser que eu não entendia aquilo. E ali, quando eu levantava a minha cabeça, eu enxugava aquelas lágrimas, demonstrava felicidade. E ali, irmãos, tudo bem. Passado o tempo ali, cumpriu-se os meus dias. E após, antes de sair, uma jovem estava orando pela minha vida, a qual eu não conhecia. E após nós sairmos, nós conhecemos, nós namoramos, depois nós noivamos, e logo após nós fazemos o projeto de casar. E pela honra e pela glória do Senhor, nós estamos casados hoje. Somos servos e servas da casa do Senhor. Mas eu quero dizer para vocês que nosso Deus ainda ele quebra o laço do diabo, irmão, da nossa vida. Satanás ele armou um laço para minha vida, para mim ficar aprisionado no tráfico de droga. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que é caminho para o homem que parece direito, mas ao fim dele há caminho de morte. Eu quero deixar um alerta para os jovens aqui. Quem sabe você se encontra numa vida dessa, quem sabe você pensa que está com tudo, mas quando na verdade você não tem nada. Quem sabe você pensa, eu tenho tudo ao meu redor, mas quem sabe você era igual eu. Podia até demonstrar que tinha ao redor, por fora, mas por dentro tem um vazio tão grande. Eu quero dizer para você que esse vazio não preenche com droga, esse vazio não preenche com dinheiro, não preenche com amigos, com amizade. Esse vazio se preenche com Deus, com a presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você que isso não provém do Senhor, isso provém de Satanás e seus demônios. E a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que certo dia um homem, após ele ter uma colheita tão grande, ele falou: destruirei os meus celeiros e construirei celeiros maiores. E ele vai falar agora: eu posso viver tranquilo o resto da minha vida. Mas houve uma voz do céu dizendo a ele: louco, se pedir a tua alma hoje, para quem tu tem preparado? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Hoje eu entendo que o vazio que eu estava passando naquele momento, o choro, as lágrimas que estavam descendo sobre mim, eu entendo que era a minha alma chorando por Deus. Salmos 42 vai dizer: porque te abate a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então, irmãos, eu quero testificar a vocês que o nosso Deus, ele quebrou esse laço. O nosso Deus, ele é poderoso para quebrar os laços. A Bíblia diz em Salmos 46 que ele quebra o arco, corta a lança e queima os carros de fogo.
Eu quero deixar um alerta por meio desse vídeo. Você que vai ver esse vídeo aí, busca o Senhor enquanto se pode achar, invoca o seu nome enquanto está perto. Quem sabe você está debaixo de uma palavra de maldição, mas o nosso Deus, Ele transforma a maldição em bênção. Então basta você dar um passo para o Senhor. Porque muitos são o pensamento do homem, muitos são os planos do coração do homem, mas o desígnio do Senhor, esse vai permanecer sobre a tua vida, se assim o Senhor aceitar Jesus. Amém, irmãos? Eu quero testificar isso. Compartilhe esse vídeo aí, irmãos. Me ajuda em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe todo mundo em nome de Jesus. Amém?